Fala guerreiro, guerreira, muito bem-vindo a mais um treinamento na bancada do CT Segurança. Hoje vamos aprender a configurar o streaming de uma câmera IP. Vamos em frente! Bom pessoal, ao contrário de uma câmera analógica, a câmera IP já é uma câmera digital, já possui os sinais digitais que são enviados dela diretamente para os equipamentos que vão tratar esses sinais, gerenciá-los e fazerem o armazenamento. Esses equipamentos podem ser os NVRs, os HVRs, que seriam os equipamentos híbridos, ou então os próprios servidores de gerenciamento de câmeras, que possuem os softwares conhecidos como VMS. Uma câmera IP por si só pode funcionar sozinha, ainda mais se formos pensar nos modelos mais atuais, que possuem uma série de funcionalidades, configurações, métodos de armazenamento interno através de SD card ou fazendo envio externamente para FTPs ou nuvem. Então, podemos tratá-la como um equipamento standalone. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente comunica com essa câmera com o computador, acessa a mesma e faz a configuração para que ela esteja funcionando e transmitindo o streaming de vídeo de uma maneira adequada. Nós temos aqui então, pessoal, uma câmera IP, o cabo de rede já conectado ao meu computador e a fonte de alimentação dessa câmera, itens extremamente básicos para o funcionamento da mesma. No rabicho da câmera nós temos a entrada do RJ45 para o cabo de rede e temos a entrada da fonte, que no caso dessa câmera é uma fonte 12 volts. Porém, esse é um modelo de câmera que também é PoE, Power over Ethernet, ou seja, se esse cabo de rede estivesse ligado a um switch que transmite energia sobre o cabo de rede, bastaria eu conectá-lo a essa câmera, não necessitaria da fonte e a mesma já estaria em funcionamento, ok? Porém, como estamos ligando ela diretamente ao nosso computador, vamos conectar a fonte 12 volts na câmera. Fazemos aqui a conexão da fonte e na sequência conectamos o cabo de rede. Maravilha! Com a nossa câmera devidamente conectada e já posicionada, vamos então dar uma olhadinha no acesso dessa câmera. Bom pessoal, então vamos usar aqui o Internet Explorer. Eu já sei que o IP dessa câmera está configurado em 192.168.1.20. Porém, caso você tenha acabado de comprar essa câmera e queira fazer a configuração dela, o IP padrão que normalmente vem nos equipamentos Intelbras é 192.168.1.108, ok? Bastaria eu colocá-lo aqui na barra do browser e eu teria acesso a essa mesma tela. Entro com o usuário e senha padrão da Intelbras e maravilha, já estou vendo que a câmera está dando vídeo para o browser, ok? A partir desse ponto, eu posso configurar a minha câmera. Bom pessoal, então como eu tenho que configurar todas as informações da minha câmera agora, primeiramente eu preciso tratar as configurações de rede. Eu acessei a minha câmera pelo IP padrão, se ela é nova. Então eu preciso fixar o endereço para que sempre seja possível eu ter o acesso ao browser da minha câmera. Vamos lá! Então vamos aqui em configurar, rede, e eu tenho a opção de colocar aqui a quantidade de conexões simultâneas que a minha câmera pode suportar, ok? O que são as conexões simultâneas? Bom, conexão simultânea significa a quantidade de conexões diferentes que podem estar presentes e em funcionamento nela ao mesmo tempo. Então eu posso ter um browser conectado a ela, um aplicativo de celular, um sistema VMS, um NVR e cada uma dessas pontas é uma conexão individual que está sendo aberta com a câmera, ok? Ali está configurado como 10. Se eu quero que a minha câmera sempre tenha um IP estático, vou configurar aqui ela como estático e vou fixar esses IPs. E vou fixar o IP. O padrão dela estaria ali com o final 108. Portanto, eu posso mudar totalmente esse endereço de IP de acordo com a faixa que eu uso dentro do meu segmento de rede que ficarão as minhas câmeras de segurança, ok? Dessa mesma forma, eu consigo configurar a máscara de subrede, o gateway e as DNS. Note que a Intelbras trabalha com algumas portas diferentes. Muitas câmeras acessam pela porta 80. A Intelbras ela tem métodos de acesso que vão pela 37777.
ok? Sempre fique atento com as portas de configuração de cada um dos dispositivos. Para o acesso ao browser, por exemplo, nós utilizamos a porta 80. Porém, se eu quero que a minha câmera permaneça em DHCP por algum motivo, eu posso simplesmente deixar marcado ali o DHCP e a câmera vai receber o endereço de IP que estiver disponível na rede. Porém, se a mesma for desligada e ligar novamente e aquele endereço IP que ela tinha anteriormente não estiver mais disponível, ela vai pegar outro endereço. E dependendo das suas configurações de rede e de segurança, isso fará com que a sua câmera pare de transmitir para o ponto de centralização. Feita a minha configuração de rede, fixei o IP que eu precisava colocar, eu só clico lá em salvar e posso voltar para a gente poder configurar agora o streaming de vídeo. Agora eu vou clicar ali em vídeo e ele me dá duas opções, o streaming principal e o streaming extra. Isso significa que esse modelo de câmera pode trabalhar com dois streamings diferentes, com configurações diferentes ao mesmo tempo. O streaming principal normalmente é utilizado para gravação, portanto ele fornece uma qualidade maior. Já o streaming secundário é utilizado para visualização e, por consequência, fornece uma qualidade um pouco menor, justamente para não onerar as pontas que estarão fazendo a visualização desse vídeo ao vivo. Porém, estará gravando numa qualidade maior para caso isso se torne uma ocorrência ou tenha necessidade de uma reprodução com qualidade, esse vídeo estará corretamente e devidamente armazenado. Temos ali o streaming principal, nos dando algumas opções de codecs, que são as codificações de vídeo que serão transmitidas para que outra ponta consiga decodificá-las e visualizá-las. Isso envolve também a compressão dos vídeos. Temos ali então H264, H264B, H265 e H265 Plus. O H264 e suas variações é o codec padrão mais utilizado no mercado hoje em dia. Ele traz uma excelente taxa de compressão, um uso de processamento mais moderado e, por consequência, utiliza muito menos banda e muito menos storage para fazer o tráfego e armazenamento dos dados. O H265, por sua vez, ele aumenta muito a taxa de compressão. Por consequência, ele trabalha com um pouco mais de processamento. Porém, a taxa de uso de banda e o uso de armazenamento são infimamente menores do que o próprio H264, cerca de 60% menos de consumo. Podemos ali configurar então de acordo com a nossa necessidade. Vamos supor que precisamos utilizar um H264. Configuramos a nossa resolução de acordo com o que a câmera oferece naquele streaming. Neste caso, nós temos ali Full HD, que é o 1080p, 1.3 megapixel e 720p, que é o HD. Vou escolher nesse caso 1080p, ou seja, Full HD. Seleciono a taxa de frames por segundo. Eu escolho ali quantas fotos por segundo esse fluxo de vídeo terá. Essa câmera oferece de 1 a 30 fps. Como estou trabalhando com altas resoluções, no caso um Full HD, eu não tenho a necessidade de utilizar 30 fps. Posso trabalhar perfeitamente com 15 fps, que eu terei uma qualidade excelente para visualização de detalhes inclusive, ok? Quanto maior a taxa de frames que eu utilizo, maior o tamanho do pacote de dados que será irá trafegar na minha rede. Portanto, maior o uso de banda, maior o espaço utilizado no armazenamento. Eu seleciono ali também o tipo de taxa de bits. Eu tenho duas opções, CBR e VBR, que o CBR é o constante e o VBR é o variável. O constante, caso eu marque, significa que eu vou ter uma faixa fixada da taxa de bitrates que será consumida por esse streaming. Ok? Ali ele já te dá até uma indicação de 1024 a 6912 KB, ok? Portanto, se eu vou trabalhar com constância de bitrate, eu tenho que colocar aqui, ó, na taxa de bits, um valor fixo, que é por volta dele que a câmera estará fazendo o envio e fechando o tamanho do pacote de dados, ok? Caso eu opte por bitrate variável, que é o mais comum utilizado hoje, vou colocar ali em VBR, ele me dá a opção de uma qualidade
de 1 a 6, ok? Sendo que 1 é a mais baixa e 6 é a qualidade mais alta. Normalmente isso está setado em 3 ou 4, dizendo que é média qualidade. Eu tenho a mesma faixa de bitrates para utilizar, porém a taxa de bits que eu vou colocar aqui é um teto. Significa que o bitrate será variável de 1 a 2048, como está marcado ali. Esse é o mais comumente utilizado, por quê? Porque se a câmera está filmando pouquíssimos detalhes nesse momento, ela vai baixar bastante o bitrate para que não consuma muito banda e storage, nem processamento. Agora, se a câmera está filmando muitos detalhes naquele momento, ela vai aumentar a taxa de bitrates para acompanhar o nível de detalhamento e cores da imagem. Só que ela tem esse teto máximo para seguir e será, por volta disso, o máximo de taxa de bits que ela irá alcançar. E eu tenho ali também o intervalo do frame-i, que significa o intervalo da foto principal. Basicamente, um fluxo de vídeo é dividido entre a foto principal e as fotos secundárias quando se trata de fluxos de vídeo, como H264 e H265. Esse codec manda o frame-i, que é uma foto completa da imagem. Depois, manda uma sequência de frames P, que vão sendo complementos da foto principal, porém não são fotos inteiras, até que ele mande novamente outra foto inteira, que seria um novo frame-i. Esse intervalo do frame-i significa a quantidade de fotos secundárias, somente dos complementos, que existirão entre um frame principal e outro. As mesmas condições se aplicam ao stream extra, porém, se você for verificar as resoluções do streaming extra, todas já são um pouco mais baixas. Eu tenho ali a resolução de D1 704x480, de VGA 640x480 e de CIF 352x240, justamente por aquele ponto que eu comentei anteriormente com vocês, de não onerar o cliente de visualização. A resolução mais utilizada nesse ponto é a de VGA, então a gente selecionaria ali 640x480 e também a taxa de FPS não precisa ser alta, justamente porque queremos economizar processamento de renderização de vídeo lá na ponta. Então podemos colocar ali em cerca de 10 frames por segundo e já está mais do que o suficiente. Podemos também manter o bitrate como variável e setamos ali um teto mais baixo, de 1024, por exemplo. E clicamos em salvar. A partir desse ponto, configurados os dois perfis de vídeo que nós temos aqui, podemos voltar lá para a visualização da câmera. Legal, já podemos verificar que ali em cima, no canto direito superior, já está falando para a gente que nós estamos em uma resolução Full HD, 1920 por 1080. E no outro canto, no canto esquerdo, ainda mais porque eu estou me movimentando em frente à tela, nota-se que estamos ali mais ou menos em 1500, 1600 kbps. Lembrando que temos um teto de até 2048 para esse streaming extra. Lembrando que temos um teto de 2048 para esse streaming principal. Vamos dar uma olhadinha no streaming extra agora? Vamos clicar ali embaixo em streaming extra. Veja, a resolução diminuiu, certo? A câmera fechou o quadro e lá em cima está mostrando para mim que eu estou em 640x480 e do outro lado eu estou em cerca de 399, 400 e pouquinhos kbps. Lembrando que para esse streaming extra eu tenho também um teto de 1024 de bitrate. Bom pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre a configuração de streaming de uma câmera IP. Viu como é simples trabalhar com dois streamings ao mesmo tempo? Lembrando que você precisa de plataformas ou ferramentas que sejam multi-streaming, ok? Do contrário, você só vai conseguir trabalhar com um por vez. Fiquem ligados para mais cursos do CT Segurança. Um grande abraço! Fala, guerreiro, você gostou do conteúdo que você acabou de assistir agora? Pois é, então, entra lá no ctsegurança.com.br, clique em Quero Ser Membro e por menos de R$1 por dia você pode mudar a sua carreira, a sua vida, com a capacitação, com todo o conhecimento que a gente tem no nosso portal. É isso aí, vamos mudar a sua trajetória. Vem com a gente!